completamente movida por família, né? Então, a melhor coisa que eu tinha para falar hoje é sobre isso. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Eu sei que removendo as pedras, né? E eu guardei na cabeça que era tirando as pedras, mas é a mesma coisa, né? Removendo as pedras que nos impede de sermos abençoados na nossa família. Primeiro eu vou contar para vocês a primeira pedra que o Senhor removeu na minha vida. Muitas vezes, durante todos esses anos de vida, nós tivemos a bênção de Deus nos direcionar. E a primeira pedra que Deus moveu na minha vida foi quando o Ricardo foi desfilar a primeira vez. O pré, né? Vai lá, faz desfile. E as mães, né? A gente fica toda abobada e vai lá e tira foto, corre para lá e corre para cá, né? Dá showzinho para os filhos, é aquela coisa mais gostosa, né? Só que quando chegou a época do Ricardo ia desfilar a primeira vez na vida, eu falava assim para o meu marido, eu não vou. Aí ele falava assim, não, você vai vencer o seu problema por amor ao seu filho. E você vai. E eu fui. Por que eu não fui antes? Porque com 11 anos meu pai morreu. E eu estava sozinha em casa com ele. Quando ele vomitou o baço na minha mão. E ele demorou uma semana para morrer. Veio todos os médicos que cuidavam dele em São Paulo. E a equipe médica todinha ficou em Sorocaba. E no dia 7 de setembro, eu cheguei de manhã, que minha mãe tinha mandado o recado, que era para mim pegar meus irmãos e levar para o hospital para visitar meu pai. Quando eu abri a porta da minha casa, a vizinha já tinha vindo, tirado todos os móveis da sala, porque antigamente era assim, né? Então, quando eu vi aquilo ali, eu tinha 11 anos e eu sabia que meu pai tinha morrido. Se ele não tivesse morrido, ele estaria à beira da morte, que era para a gente se despedir dele. Peguei meus irmãos, arrumei e fui para o hospital. Só que quando nós descemos do ônibus, a fanfarra estava tocando. O desfile estava acontecendo. E aquilo nunca mais eu pude ouvir. A partir daquele ano, todo 7 de setembro, eu enfiava em algum lugar que não ouvisse. E assim foi, até que eu tive que vencer. A primeira pedra que Deus tirou da minha vida. Eu fui lá, tirei foto, fiz o que toda mãe faz. E a partir daí, todos os meus filhos, quando eles tinham atividade, eu ia, porque eu venci. Meus netos foram desfilar e eu vou babona do jeito que eu sou. Eu vou. Porque eu amo minha família. Eu amo incondicionalmente. Ah, você tem só filhos perfeitos? Eu não tenho filhos perfeitos, nem netos perfeitos, e nem o meu bisneto que está já com 4 anos, né? Com 4 anos. Quantos anos? Não. 2 é a Alice. 3? 3 anos, né? Ninguém é perfeito.
mas eu amo. A minha família é tudo na minha vida. Só quem é maior do que a minha família é o meu Deus. Ele é maior. Ele me deu. Eu sempre falo assim, meu marido fica bravo, né? Eu falo assim, eu ganhei de Deus o melhor filho que a Dona Maria podia ter. Porque o meu marido é o melhor. Não é. Outro dia a médica falou assim, Graça, não vejo a hora de conhecer teu marido. E ele foi lá sexta-feira, mas ela não estava lá. Eu vou ter que levar um outro dia ele, por causa que ela fala assim, não, queria conhecer teu marido, né? Porque do jeito que você fala dele, eu falo mesmo. Aonde eu estou, eu falo do meu marido, eu falo dos meus filhos, eu falo dos meus netos. Por quê? Porque Deus, Ele quer uma família abençoada. E eu vou ler para você rapidinho, aqui em João capítulo 11, de uma família que eu acho que eu mudei. Não, está aqui. Quando Lázaro morre, eu gosto muito dessa família, porque essa família me ensinou 3 coisas primordiais que nós temos que ter. O nosso trabalho para o Senhor, a nossa oração, a nossa vida espiritual e o nosso testemunho. Nós temos que fazer isso. E Maria, Marta e Lázaro, os 3 são exemplos, né? Às vezes a gente fala assim, eu já ouvi um monte de gente falar assim, mas Marta estava lá trabalhando, não queria nem saber do Senhor. Não, ela estava nos ensinando que nós temos que trabalhar para o Senhor. Maria estava ensinando a nós que nós temos que estar de joelho aos pés do Senhor, o tempo todo. E Lázaro, ele nos ensina a evangelizar, a testemunhar o que Deus fez por nós. Porque muitas pessoas têm vergonha. E como tirar pedra, no versículo aqui 11:38 diz assim, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Certo? Jesus não precisava pedir para alguém tirar pedra. Ele só mandaria. Mas Ele quer mostrar para nós que nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer algo. Porque tem pessoas que falam assim, eu já vi muita gente falar assim, né? Agora eu sou crente, agora tudo vai dar certo. Eu não vou ter mais problema. Eu não vou ter isso. Claro que vai. Nós somos carne e osso. Nós vivemos no mundo. Nós ainda não fomos arrebatados. Então, nós temos lutas. Eu tive muitas lutas quando a gente casou. Tivemos lutas financeiras. Nossa! Meus filhos, o Ricardo e o Rogério, que são os mais velhos, eles não sabem cisquinho assim.
do que eu e o pai dele passamos. Mas vencemos. Deus estava lá nos sustentando. Aí veio, eu falo assim que as minhas lutas sempre, há muitos anos, têm sido com saúde. Com a saúde. Que vira e mexe tem uma coisinha, né? Mas Deus fala assim, não chegou a hora. Né? Quando eu tive a primeira vez o problema no coração e eu tive parada respiratória, dei uma viajadinha um pouquinho, né? Para ir lá ver se eu ia ficar lá, né? E eu sempre falava para o meu marido assim, nossa, se morrer é aquilo, é bom, hein? É bom. Ele fala, credo, graça, para de falar isso. Eu falei, verdade, se aquilo que eu senti era morte, eu tenho certeza que eu ia para o céu porque era muito bom. Até fiquei brava com o médico quando eu voltei a respirar, né? Eu falei, o que é isso? Você está fazendo aí comigo, né? Aí ele falava assim, só você parar de brincar de morrer, né? E passei. Passamos aí, não foi fácil nem para mim, nem para minha família. Foi momentos difíceis, foi véspera do ano do casamento dos meus filhos. No outro ano, os dois iam casar. Aí a médica falou assim para mim, pede para os seus filhos casar no mesmo dia. Para ser um choque para você só. Eu falei, você acha? Eu falei bem assim para a médica. Falei, Cristina, você acha que eu vou pedir para minhas noras casar as duas no mesmo dia? Não. Para os meus filhos, não importa se casasse os dois no mesmo dia ou não. Mas as minhas noras, elas são as noivas. Elas vão se preparar para aquele momento. Não, a única coisa que eu vou pedir para os meus filhos eu nem sei se eu cheguei a pedir, mas eles fizeram isso. Um casou no começo do ano e outro casou no final do ano. Então meu coração conseguiu aguentar aquele ano, né? E jamais eu ia falar para Mariana, casa no mesmo dia do que a Odete, porque para mim vai ser melhor. De jeito nenhum, né? Aquele dia é todo especial para a gente, não é? E passamos. Depois de alguns anos, o meu dentista teve um descuido e no obturar um dente meu, eu peguei uma infecção. E a médica deu uma carta para me entregar para o meu dentista, que eu nunca entreguei, né? Porque eu sou meio... Quando eu não quero, não adianta, né? Eu falei, ela falou, entrega lá. Mas eu li a carta e falei, meu Deus, isso aqui a gente não vou entregar não, isso aqui é muito forte, né? Mas eu cheguei para Deus um dia, quando a médica falou todas aquelas coisas para mim, eu estava estendendo roupa no varal, e acho que meus vizinhos falaram, pronto, agora a pastora lá endoidou mesmo, né? Porque eu falei para Deus assim, gritando, não era em voz alta, era gritando. Eu falava assim para Deus, Deus, eu sei o que eu vou passar, então me leve agora. Me leve porque eu não quero passar. E Deus me abençoou e eu passei. Não tive todos os problemas que estava sendo previsto. E agora esses dias eu tive o privilégio de ouvir da médica. Ela falou assim, Graça, não era para você estar nem andando. Era para você estar com o andador. Sabe aquele andador assim? Desculpe, mas eu também sou velha, né? Aqueles velhinhos andam assim, ó. Aquele andador de aranha assim, ó. Para mim é uma bengala, né? Não é um andador, né? Ela falou assim, sabe por que você está viva? E em pé?
porque Deus está sustentando você. E eu fiquei feliz, porque é isso que eu quero. Que as pessoas olhem para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero que eles vejam Deus. Deus operando na vida deles. Que a gente não precise falar nada. Está gravando, né? Então, tem uma pessoa ontem, que eu estava no postinho, e ela não serve o nosso Deus. Ela serve outros deuses. Daí, ela falou, cheguei lá, sua mãe, não sei o quê, né? Falei, tá indo. Dia após dia, nós tá indo. Ela falou assim, olha, chega até me arrepiar. Porque você e o seu marido servem ao mesmo Deus. Você e seu marido estão juntinhos. E eu falei para Deus, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas verem quando a gente já está assim, enfraquecido. E Deus mostra que apesar de tudo, as pessoas veem na gente Deus. E para isso você tem que remover as pedras. Eu não sei que problemas você tem. Não sei quais são as suas lutas. Quais são as suas dificuldades. Mas nada vai fazer você sair da presença de Deus. Nada vai fazer você parar de testemunhar sobre o teu Deus. Ele é o mais importante. Todo mundo aqui me conhece. E eu fico muito feliz porque eu vejo a minha família no altar do Senhor. Quando a minha neta foi casar, e eu chamei o marido dela, que ainda não era noivo, eu falei para ele assim, Samuel, ainda dá tempo de você desistir. E falei para ela também, ainda dá tempo de vocês desistirem. Ele, não, porque eu amo ela. Eu falei, tá. Só que tem uma coisa. Você está entrando numa família sacerdotal. Você queira ou não queira. Você vai ser servo do Senhor. Você vai pregar a palavra. E um dia eu tive nossa, aquilo foi uma bênção na minha vida. Quando a Isa chegou para mim e falou assim, vó, daqui uns anos eu vou tomar o seu lugar. Eu vou tomar o lugar da minha mãe. Eu vou ser pastora. Ah, gente. Para mim que choro, né? Fiquei muito feliz de ver meus netos tudo no caminho do Senhor. Ah, mas e as pedras? Foram muitas. Foram muitas coisas que Deus teve de nos livrar. Tem coisas que Deus livrou nós que nós nem sabemos. Mas nós temos que aprender a ser servo do Senhor, a andar no caminho do Senhor. Ah, você tem a pedra lá de problema financeiro. Deus vai solucionar. Ah, eu tenho problema de rejeição, porque eu fui rejeitada, porque isso, porque aquilo. Né? Gente, tem que tirar essa pedra. Eu nunca tive outro namorado que não foi meu marido. Então eu não sei o que é você namorar uma pessoa e terminar porque não deu certo, ou porque ele traiu, ou porque ela traiu, ou porque não deu, é incompatibilidade de gênero, né?
Eu lembro um sobrinho do meu marido que um dia, depois de 15 anos de casado, ele chegou para nós, né? Tio, vou separar da minha mulher. Falei, por quê? Porque ela não cozinha bem. Depois de 15 anos, né? O Tony falou assim para ele, né? Falou assim, ó, vamos sentar e conversar, né? E falou, arruma uma outra desculpa. Mas eu tenho problemas de... Tenho pedras na minha vida, sobre doença. Jesus cura. Jesus cura. Em casa, nós vivemos essa vida de que Deus vai curando. Me curou, está me curando de novo, que se fosse há uns 2 meses atrás, eu não estaria nem aqui de pé falando, porque o Renato falava assim, a mãe está fazendo curso para falar baixo, porque minha voz estava sumindo, né? Eu corri para a médica para quando eu fui lavar um vestido da Duda, que ela sujou de barro em casa, e coloquei no tanque, deixei de molho e daí fui esfregar. Daí a hora que eu fui esfregar, cadê a força? Daí eu deixei secar, falei para a Maiara, leva para sua casa que eu não consigo esfregar, não tenho força. Aí eu falei, pronto, né? Ouvi o meu marido, né, que fica falando trocentas vezes na minha orelha, né? Você tá ruim, você tá ruim. Vai no médico, você tá ruim. E eu fico lá, não vou, porque eu vou no médico só no último caso mesmo. Mas Deus me sustentou. E hoje eu estou aqui pregando. Para você ver que Deus faz milagre. Nós estamos vendo também um milagre na nossa casa da Rebeca. Né? Rebeca está gatinhando, agora já está ficando de pé. Hoje ela ficou na minha sala de pezinho, assim, no sofá, assim, né? E a gente chora. Eu choro quando eu fico olhando aquilo lá e eu fico falando para a Maiara, esse é o nosso Deus. Não esqueça, esse é o nosso Deus. É o que nos abençoa, nos sustenta. Então não tem motivo, gente. Desde que eu me converti, eu acho que eu só faltei do culto quando eu estava internada, né? Lógico. E uns 3 meses depois que eu saí do hospital, eu fiquei uns 3 meses a 0 por hora, né? Que eu não podia nem ir para a igreja. Depois de um tempo, a médica deixou eu ir para a igreja, mas falou para o meu marido, não sei até quando ela nos conhecia, né? Ela fala assim, pastor, o senhor leva a Gracinha? Deixa ela sentada no último banco, com uma pessoa de cada lado, para que ninguém converse com ela. Então, pensa bem, a pastora sentada e 2 diáconos sentados do lado dela, um de cada lado, no último banco, porque ninguém podia falar comigo. E um dia, teve uma pessoa que furou a fila, né? Aí a pessoa veio pedir oração. Eu sei que ela veio pedir oração, porque para pastor e pastora é oração que vem pedir. E a pessoa falava. Eu via a boca abrir e fechar, mas não ouvia. Aí eu falei para Deus, Deus, eu não sei o que a pessoa está falando, mas o Senhor sabe, então abençoa ela. Tomara que ela tenha pedido bênçãos boas, né? Porque eu não sei o que ela pediu. Não ouvi. Mas eu sei que Deus ouviu e abençoou. Então, o que eu quero é que você entregue a sua vida completamente para Deus. Eu sou jovem, eu tenho que ir lá com os amigos. Eu não bebo, mas eu vou lá, né?
Se você perguntar para os meus filhos, eles vão falar: minha mãe sempre foi chata. Outro dia tinha uma mulher falando assim: ah, pastora, porque a minha filha vai dormir na casa de fulana. Aí meus filhos nunca foram. Meus filhos nunca precisaram. A não ser o Renato, que desviou um pouquinho por uns meses, mas aí a gente, na oração, né, demos uma catracada nele, né, na oração, que Deus foi lá e catou ele de jeitinho, ele voltou e se tornou a bênção que ele é até hoje. Foi só alguns meses, mas aprendeu, porque Deus foi lá e trouxe ele. Porque não há necessidade. E eu falo para os meus netos isso. Às vezes eles falam: vó, vai ter festa da minha amiga lá em casa, lá não sei aonde, vai ter a festa do pijama. Eu falei assim: eu queria ir. Eu falei: então faz o seguinte, chama a sua amiga e a turma que vai fazer na festa do pijama e vai dormir na sua casa. É tão legal. Melhor na sua casa, você conhece, sabe o ambiente, sabe como que é, né? Aí eles nem falam muito, né? Deixa passar, né? Depois a gente resolve. Porque a nossa família, ela tem que estar no altar do Senhor. Não tem outro lugar. Por isso, seja como Marta, Maria e Lázaro, testemunho que você tem. Mostre para as pessoas com o seu trabalho como é bom trabalhar para o Senhor. Puxa, como é bom evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas. Como é bom você ver as pessoas sendo curadas e abençoadas pela sua vida. Eu sei que cada um daqui já tem uma experiência de alguém que pediu oração, você orou e Deus ouviu. Cada pedra é nós que deixamos Deus tirar. Tem pessoas que não querem que Deus mude ela. Mas Deus tem que nos transformar. Deus tem que fazer algo na nossa vida que as pessoas olhem para nós e vejam o amor de Deus. Eu, por causa de ter as crianças, né, os meninos, né, eu oro à noite. Porque durante o dia me adaptei, que tinha que correr com eles, tinha que fazer um monte de coisas, cuidar de casa. Então eu sempre orei à noite. Eu sempre oro à noite, até hoje. E eu falo para Deus assim: Deus, esse é o meu alvo. E eu sei que eu vou chegar lá. Eu quero passar do lado da pessoa e a pessoa ser curada. Eu quero passar do lado da pessoa e os demônios que tiver na pessoa sair correndo. Eu quero. É o meu alvo de vida com Deus, é esse. De vez em quando eu tenho umas lutas à noite lá, que os demônios vêm querendo fazer gracinha, né? Aí já vai embora mesmo, né? Porque lá em casa não entra. Não entra, né? Então, é o meu alvo. Qual é o seu alvo de servir Deus? O que você quer para a sua vida? É encerramento de campanha, né? Eu sei que você já ouviu muita gente falando aqui, cada um falou alguma coisa diferente do outro. E eu sou mais assim para falar mesmo, mas meio chatinha. Mas é a verdade. Você tem que ter vida com Deus. Não adianta você ficar com um pé lá e outro pé aqui. Quando eu dava aula para os jovens, e uma vez a gente falando a respeito de vida com Deus, e a Ludmilla tinha lançado uma música lá, e eu era fã da Ludmilla, né? E aí eles falaram de cantar aquela música,
Tá chegando a hora? Né? Eu tô vendo minha marido pegando o celular, o filho dando uma olhada no relógio. Eu falei, tô no final, vou terminar. O jovens, por que isso, por que aquilo? E eu falei para eles, falei, vamos ser sinceros. Você quer servir Deus de verdade? Os jovens sabia que eu ia vir com né, uma boa neles, então eles ficaram assim. Por quê, pastor? Eu falei, porque se você decidir participar de algumas coisas do mundo, não perca tempo, filho. Vai lá, vai de escorregador para o inferno. Mas não brinca com Deus. Fica um pé aqui, um pé lá. Não, põe os dois no inferno e desce de escorregador. Porque já pensou você se privar de fazer algumas coisas e ir para o inferno do mesmo jeito? Aí você chega lá no inferno, puxa, que lá vida, nem aproveitei de fazer isso, fazer aquilo. Pra quê? Vai de escorregador. Agora, se o seu alvo é entrar no céu, pare, analise a sua vida. Veja o que você quer, né? Graças a Deus, alguns não foram do escorregador, mas teve alguns que foram. E hoje eu estava falando para o meu marido, a hora que eu entrei eu nem entro muito no Face lá, porque Face também traz muita coisa ruim, né? Aí entrei lá, eu vi uma coisa que me doeu o coração. Eu falei para o meu marido, como as pessoas são ingratas com Deus, né? Teve todas as bênçãos do Senhor e jogou fora. Então, reflita na sua vida. E essa pedra, quem vai remover é você. Você tem que falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor remova essa pedra da minha vida. Eu quero ir para o céu. Não quero ir para o inferno, mesmo fingindo ser cristão. Então, agora você fecha os teus olhos. E você faça a sua análise. Como você está com Deus? Qual é o seu alvo com Deus? Eu contei para vocês o qual é o meu alvo. E eu sei que Deus está te ouvindo agora. E Ele vai estar te abençoando. Ele vai estar removendo as pedras que estão te impedindo de ser abençoado. Que você faça essa oração do fundo do teu coração. Porque nós sabemos que em breve Jesus vai voltar. Está muito pertinho. E nós precisamos estar preparados para o encontro com Ele. Senhor meu Deus, Pai misericordioso, nesse momento, Senhor, cada um está colocando diante do Teu altar, Senhor, aquilo que ele precisa, ó Pai. A necessidade que cada um tem. Eu sei que o Senhor está aqui ouvindo a oração deles. Que o Senhor está estendendo a mão para abençoá-los. Eu sei que o Senhor se faz presente no nosso meio e que a Tua presença é real. Então abençoa cada um, Senhor, segundo a sua necessidade, ó Pai. E que nós possamos estar sempre diante do Teu altar, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, desculpa em pé. Eu pedi que você me perdoou. Eu pedi que isso uma noite, que sua graça orar. E todas as mãos sobre sua vida. Toda a pedra